novamente, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, tendo virado mais um ano. Da parte espiritual não muda muito essa mudança de ano, né? Só das coisas terrenas e das coisas que a gente tem que realizar. Então vamos nos desligando, deixando de lado as nossas aflições, as nossas preocupações, as nossas revoltas, as nossas euforias, para a gente se concentrar ao máximo naquilo que somos, para aproveitarmos o máximo possível aquilo que vai ser passado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje foi retirado do livro Coragem, que foi psicografado pelo Chico, e a lição é do livro 21, e ela tem o seguinte título: As Duas Tristezas. Só duas? Tem muito mais de duas, né? Mas aí é de um modo genérico, né? A explicação é a seguinte: ninguém vive alienado no mundo, né? Achando que está tudo uma maravilha, a vida está de perna, de ponta cabeça, perna pro ar, problemas mil, e você fala, não, está tudo bem, está tudo jóia, né? Um estilo de alienação. Existe uma tristeza que ela é construtiva. São fatos que nos ocorrem, né? Que são no nosso engrandecimento, através de nos ajudar, através da modificação espiritual, através da elevação espiritual, para encararmos determinadas coisas. E também existe, por outro lado, uma tristeza destrutiva, aquela que você entra numa espiral, vai para baixo, vive, você não consegue esquecer aquilo se transforma numa mágoa, num rancor, em ódio, e você vive em função dessa tristeza. Não é ela que faz parte de você, você vive em função dela, né? Então, se nós analisarmos determinadas coisas que nos acontecem, são difíceis às vezes de serem digeridas, né? Perda de entes queridos, traições dos maiores sentidos, doenças, injustiças, mas são coisas que a gente tem que entender que fazem parte de um processo de amadurecimento. A gente precisa amadurecer para entender determinadas coisas. A gente espera muito que o outro faça aquilo que você imagina que ele deveria fazer. Muitas das vezes ele não vai fazer, ou porque ele não acredita que tem que fazer isso, ou por imaturidade, ou porque às vezes você está imaginando alguma coisa maior do que realmente é, né? Então você vive nesse tipo de preocupação. E aí você cria uma mágoa, aí você cria uma cisanha, aí você leva para a sua vida esse tipo de amargura, né? E muitas das vezes nós por nos tornarmos tão negativos, né? Tão rancorosos, essa energia que a gente acaba atraindo, né? Que a gente funciona como um tipo de uma esponja. Quando você tem a negatividade, você acaba atraindo essa negatividade, né?
as pessoas começam a se afastar de você. Às vezes, não por não te quererem ver, porque você começa a trazer histórias que deveriam ter sido superadas. Se não foram superadas, pelo menos esquecidas, né? Deixar um pouco de lado. Porque assim como nós, ao encarnarmos, nós apagamos durante a encarnação as nossas vidas passadas, Deus nos proporciona também, em vida, esquecermos determinadas coisas que nos machucaram, que nos magoaram, né? Então, é nesse sentido que ele fala para a gente continuar a viver, a não se furtar. Por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento, ela não se dá bem no relacionamento, porque ela não se deu bem nesse relacionamento, ela não pode tentar outro relacionamento. O problema estava no relacionamento ou no... o problema está no relacionamento ou na pessoa com quem você se relaciona, né? Então você não tentar novamente pelo medo de se machucar, pelo medo de sofrer, e começar a cobrar da outra pessoa o que a outra pessoa te fez. Então, quer dizer, você vive, digamos assim, por ter se machucado, cobrando e pressionando a outra pessoa. E muitas das vezes a outra pessoa, por mais que ela goste de você, ela não vai aguentar viver num clima de tensão. Então acaba se afastando, né? Por outro lado, o que cabe a nós é entendermos que nós não devemos julgar as pessoas pelo seu comportamento, né? Cada um tem um tipo de comportamento. Por exemplo, se uma pessoa ficou muito ferida com alguma coisa que lhe aconteceu, para você aquilo pode ser uma banalidade, mas para ela leva muito peso, porque ela deve ter uma carga emocional, alguma coisa relacionada a outras vidas, que ela não sabe lidar com aquilo. Então, cabe às pessoas que realmente gostam dessa pessoa proporcionar ajuda para que ela possa se recuperar disso. Não alimentar essa raiva, não alimentar essa tristeza, mas que ela possa compreender que isso foi uma coisa que aconteceu nessa encarnação, com ela nessa vida. Muitas das coisas que acontecem com a gente nessa vida não representa que a gente vai ter esse mesmo problema em outras. Agora, o não saber lidar com determinadas coisas, a gente vai carregar com a gente, porque é um processo de aprendizado. Você parte dessa encarnação para uma outra, levando aquilo que você realmente é, aquilo que você se transformou, né? Então, se determinadas mágoas, determinadas coisas que te acontecem, se você não consegue trabalhar, numa próxima encarnação, elas podem aparecer em outras situações. Por exemplo, às vezes alguém te faz alguma coisa que é até muito grave, mas você, por saber lidar com aquele tipo de fato, você supera e toca em frente. Às vezes alguém te faz alguma coisa de um modo menor, aparentemente, você botando na balança, aquilo te machuca. Você não sabe lidar. Então isso é um problema que a pessoa tem que trabalhar, né? Por exemplo, quando você vê alguém brincando com alguém pela aparência ou por alguma coisa, às vezes você mexe no núcleo de uma pessoa fazendo determinado bullying, você pode levar essa pessoa até um tipo de depressão, né?
porque você começa a tocar em um determinado ponto que aquela pessoa não tem ainda a maturidade para lidar. Então, o importante da vida da gente é a gente entender que as coisas, elas nos acontecem e muitas das vezes nós paramos e falamos assim: ah, isso aconteceu comigo e eu na vida passada eu fiz alguma coisa assim, assim, assado, eu devo ter feito alguma coisa para estar passando por isso agora. É um grande erro isso aí. A gente não tem noção. Se existe o esquecimento da vida passada, como é que eu vou saber? O importante é eu tentar entender e deixar que aquela coisa que me aconteceu, ela não me segure de viver. Poxa, tal pessoa me prejudicou no passado. Tá. E como é que está a sua vida agora? Não. Estou casado, tenho 2 filhos, quer dizer, você seguiu. Ah, mudou alguma coisa? Daquela época que poderia? Mudou, você não sabe o percurso das coisas, né? Mas, ó, quantas coisas você tem para viver, de vez em você ficar amarrado a uma coisa menor. Essa coisa menor, muitas vezes, está machucando e muito a gente, não deixando a gente viver o que a gente deveria viver, né? E essa colaboração e esse entrosamento, esse amor que a gente tem que ter um pelo outro, está muito em entender o outro, né? Porque muitas das vezes, para você tentar animar alguém, você fala assim: pô, você está pensando uma bobagem, besteira. Bobagem para a gente, não para a pessoa. O que é isso? Imagina, tal coisa. A vida segue, tem que, isso aí não vai te levar a nada, tal. Mas a gente tem que entender que aquela pessoa ainda não sabe lidar com aquilo, né? Então a gente precisa muito respeitar a individualidade de cada um. E a gente às vezes não respeita. Primeiro ponto, a gente acha que o problema da gente é maior que o dos outros, né? Aí você vai contar o seu problema para alguém que é seu amigo, né? Você conversa com a pessoa e a pessoa fala assim: ó, besteira, é só você fazer isso. O problema tenho eu. Aí você conta, a pessoa conta o problema para você. Você fala: mas isso não é problema, você faz isso. 2 pontos. Você não está vivendo o problema, está na pele do outro, né? Então você está de fora. E segundo, você sabe lidar com aquilo que aquela outra pessoa não sabe, e sabe lidar com os seus. Você fala assim: pô, a gente tinha que trocar de vida. Né? Pô, você sabe lidar com o problema que eu estou tendo e eu sei lidar com o problema. Nós nascemos errado. Muito pelo contrário. A gente nasceu certo. A gente nasceu e a coisa se tornou um problema por nós não sabermos resolver. Quando que a coisa deixa de ser problema? Quando você sabe lidar com aquilo e tenta resolver. E ele é resolvido, e você consegue resolver. Então ele deixa de ser um problema e passa a ser uma tarefa, né? Eu sei lidar com isso. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: poxa, queria ter nascido na vida de tal pessoa, eu queria ter nascido assim ou assado, né? Sabe por que você não nasceu assim ou assado no lugar de outra pessoa? Porque você não precisa. Aquilo não é importante para você. O importante é você nascer, entender as suas possibilidades, as suas dificuldades, as suas imperfeições e tentar desenvolver alguma coisa para superá-las com o seu tempo, do modo certo, né? Sempre tentando fazer o melhor. E o que é fazer o melhor? É fazer aquilo que é possível ser feito, aquilo que eu consigo fazer. É a mesma coisa que você começar
Você aprendeu a fazer alguma coisa. Talvez o primeiro projeto que você vai fazer daquilo seja muito ruim, mas é o começo. É uma coisa para você desenvolvendo. Vai chegar um dia que você vai olhar para trás do primeiro e falar: nossa, tudo que eu consegui fazer aqui, hoje eu consigo fazer muito melhor. Porque tudo é uma questão de desenvolvimento. Tudo é uma questão de coragem. Tudo é uma questão de aceitação. De aceitar a limitação. Hoje em dia, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é aceitar que nós somos limitados. Né? Você fala assim, parece que se eu falar assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade disso, eu não entendo isso, eu não sei por onde começar, parece que você é taxado como fracassado. Né? No mundo de hoje, quando a pessoa não consegue desenvolver alguma coisa, as pessoas têm mania de dizer: fracasso. Mas muito pelo contrário, é realmente muito corajoso você admitir que você erra, você admitir que você não consegue, você admitir que você depende dos outros para superar determinadas coisas. Não existe essa coisa da individualidade. Se nós fôssemos perfeitos, né, em realizarmos tudo que deve ser feito, ou tudo que possa ser feito, nessa perfeição a gente entenderia os outros e ajudaria os outros, né, entenderia as dificuldades dos outros. A perfeição não está no sentido de vaidade, de orgulho, de superioridade, né? A gente não tem isso. A perfeição está no sentido de entendimento, de amor, entender que nós fomos feitos para crescermos juntos. Você fala assim: mas isso é uma coisa muito utópica, isso é uma coisa que jamais vai acontecer. Acontece. Vocês estão aqui uma terça-feira de janeiro, após festas, né, virada de ano, até uma esfriada. Vocês vêm a uma casa espírita para escutar um evangelho. Quer dizer, eu sinto a necessidade do evangelho. Por que eu venho? Porque meu espírito está se sentindo incomodado, ou veio em matéria de agradecimento, ou seja, qualquer outra coisa que me traga aqui. Quer dizer, eu venho a um lugar onde existe uma comunidade. E essa comunidade é no sentido de ajuda, é no sentido de um apoio, é no sentido de um entendimento, é no sentido de um acolhimento, né? Você gosta de ser bem acolhido. Quando vocês entram pelaquela porta, ninguém pede identificação para vocês. Ninguém pergunta qual é o nome de vocês, de onde vocês vêm, o que vocês querem. Seja bem-vindo. Então, a vida da gente é nesse sentido, mas não é para ser vivido só daquela porta para dentro. É para ser vivido da porta para fora. Aqui é um lugar onde a gente vem relembrar coisas que a gente já aprendeu para enganarmos e que, devido às nossas imperfeições, a gente acaba se desvirtuando. É a mesma coisa que o moleque que vai para a escola, tem a lição, vai para casa e larga o livro e fala: não vou fazer essa lição, deixa, depois eu faço, depois eu copio, e daí um dia ele esquece, ele faz meio correndo porque ele esquece, ou seja, até que um dia ele esquece totalmente que era uma obrigação dele aquela lição. Aqui a gente tem a oportunidade de rever isso e entender que
uma das coisas para a gente diminuir essa coisa da tristeza, né, que a gente, cada um tem um percalço, cada um tem coisas que aconteceram na vida, elas não são perenes, elas não são para sempre, né? Eu não sou isso aqui, eu estou vivendo a vida de Marcelo, como cada um está vivendo a vida de vocês. É uma fase, é um ano letivo, é um ano letivo de uma escola que vem ensinar a gente a crescer espiritualmente, a ensinar a gente a respeitar os outros, ensinar a amar, que é um processo maior, não provocar dor no outro, não causar dor no outro, né? Entender que nesse mundo aqui a gente não está competindo com ninguém. Eu não estou competindo com ele não está competindo com ela. A gente não está competindo. Competindo o quê? Para atingir o quê? Se a gente sabe que essa vida que a gente está vivendo aqui, ela é finita. A gente vem aqui para cooperar. Para cooperar no sentido de crescimento. Todo o mal, todas as coisas que são feitas lá fora, toda essa energia negativa, todas as tristezas que são provocadas pelo mundo, como fome, preconceito, o que vocês quiserem falar, dificuldades de saúde, moradia, educação. Os responsáveis por isso somos nós. Aí a gente fala, pô, mas espera aí, não tenho responsabilidade nenhuma. Meu poder de alcance, meu poder de realização lá fora é mínimo. Mas eu não estou falando dessa vida. Estou falando de todas as vidas. Quando você pega e vê a Constituição do mundo, e você vê que se você acredita no criacionismo, você acredita na evolução, né, como tem na doutrina espírita, você não vê Deus delimitando terra, dizendo que raça que é melhor. Aliás, raça não é etnia, porque raça é uma só. A gente tem raça humana. É raça humana, é uma raça. Né? Não é raça amarela, raça... Não, é errado, é etnia. É uma raça só, humana. Que tal etnia é melhor, que tal coisa é assim, que o padrão de beleza é esse, padrão de tal coisa é assim, que o trabalho de tal pessoa é mais valorizado que o outro. Quem criou tudo isso fomos nós. O mundo que está lá fora, a responsabilidade é toda nossa. As tristezas e dores que existem, fomos nós que as provocamos, tanto nos outros como a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente age e acaba recebendo esse efeito, né? Então, a tristeza, no caso, que é construtiva, é no sentido da gente não ser uma pessoa alienada, no sentido de acharmos, por melhor que esteja a nossa vida, acharmos que as dores que existem, elas não nos pertencem. Elas nos pertencem. Elas são nossas. O alívio que você provoca aos outros é um alívio na sua alma. A gente aprende com isso. Aonde você aprende com isso? O ser mais evoluído que encarnou nesse planeta, Jesus. O ser mais puro. Ele veio, e se vocês pegarem todo o seu ensinamento, ele viveu motivos de profunda tristeza no final. Ele não veio assim, tudo bem,
está chegando a minha hora, vou ser crucificado, eu tenho que fazer, no sentido de atuar, de ensinar apenas. O ensinar é viver aquilo, é fazer parte daquilo. Ao se sentir abandonado por todos, ao se sentir trocado por Barrabás, ao se sentir tantas coisas que foram lhe provocadas, com certeza ele teve uma profunda tristeza, mas em nenhum momento raiva, nem ódio, né? E nem, digamos assim, o sentido de vingança, como, pô, eu vim ajudar vocês pegam, me condenam, me flagelam, me pregam na cruz. E no último momento ele fala: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Que é uma frase que hoje em dia a gente já tem que maneirar um pouco. Pai, perdoai-os. Beleza, a gente sempre é digno de ter perdão para a gente aprender, né? Mas que a gente não sabe o que faz, hoje em dia, depois de séculos e séculos, aí eu acredito que a gente saiba muito bem de coisas que a gente está produzindo, né? Então a gente tem noção, então essa irresponsabilidade por não sermos evoluídos espiritualmente, né, ou no conhecimento, hoje já não nos cabe. Então, que a gente nunca desanime. Por pior que as coisas possam parecer, as coisas não acabam aqui. Poxa, eu gostaria de ter atingido tal coisa, eu tinha potencial para atingir tal ponto nessa minha vida. Não deu. Mas eu fiz o meu melhor. Não deu, talvez, no sentido material, mas na minha parte espiritual eu estou bem. As pessoas que vocês encontram mais leves, as pessoas que vocês encontram às vezes com uma dificuldade imensa, mas são leves, são as pessoas que não trazem, ou que possam ter a tristeza, mas não façam isso de um modo negativo. Ela absorve isso como um sentido de aprendizado. Ela absorve isso no sentido de um entendimento. Só para acabar, a gente fala assim, principalmente a gente chega numa idade e fala assim: cara, tem coisas que eu fiz na minha vida que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Já aconteceu isso com vocês? Revisando, fala assim: poxa, bom, se eu não fizesse aquilo que eu fiz, talvez eu não aprendesse as consequências daquilo. Mas então como é que faz? Vou tentar me perdoar, vou tentar reformar o que eu causei. Mas não dá mais tempo. Não dá mais tempo que eu causei para as pessoas, não tem como. Um dia a gente vai se encontrar. A gente se encontra, eu tento acertar, né? Acertar no sentido de pedir perdão, né? Mas o que você aprende com isso? Você aprende para não fazer novamente com quem está vindo. Quer dizer, eu fiz errado lá atrás, eu não vou fazer errado agora, porque eu aprendi. Então, toda tristeza, todas as dores, todas as mágoas, elas servem para nos ensinar a gente a crescer, a valorizar coisas que a gente talvez não valorizasse lá atrás. E hoje em dia a gente acha supérfluo coisas que a gente dava muito valor. Então, é questão de viver plenamente feliz. A gente só vai viver plenamente feliz quando a gente atingir uma maturidade espiritual, e que todos tenham atingido. Porque se eu atingir essa maturidade espiritual e eu souber que alguém está sofrendo, aquilo não me importar, não me fazer correr para ajudar,
com certeza eu não cheguei a essa maturidade. Jesus mesmo falou uma parábola, né? O pastor tinha 99 ovelhas, ele largou as 99 e foi atrás de uma que tinha fugido, tinha se perdido. E ele encontrou e trouxe, quer dizer, ninguém vai ficar atrás. Ele falou, vai ter muito mais festa no céu que eu estou trazendo essa ovelha que estava perdida. Quer dizer, a vida aqui não é fácil, com certeza. Não importa a situação que você esteja, né? Os momentos são de dificuldades, porque os momentos são de aprendizados. Às vezes dá desânimo, às vezes a gente acha que não vale a pena fazer as coisas, né? Às vezes a gente se arrepende de ter ajudado alguém e essa pessoa não reconheceu. O reconhecimento pouco importa, o importante é você ajudar. A sua mão direita não saiba o que a sua esquerda faz, ou a esquerda não saiba o que a direita faz. Ou seja, você não faz para os outros para ser recompensado, você faz para os outros para beneficiá-los, né? Então, que não importa a situação que a gente se encontra, a gente sempre vai ser útil a alguém. A gente sempre vai poder estender a mão a alguém. Não importa o que as outras pessoas pensam da gente, né? Porque a gente pensa dos outros, né? A gente cria esse tipo de preconceito, né? Você nem conhece a pessoa e você vai classificando pessoas. Quer dizer, não importa quem seja, aonde esteja, que a gente possa fazer o melhor, né? Que a gente não se julgue totalmente culpado e que a gente entenda que a gente não vai sair impune aos nossos erros. Mas a impunidade não é um castigo que a gente vai pagar. A impunidade a nossa dívida não é um castigo que a gente vai pagar. É uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Tudo bem? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. E nessa prova de amor a gente vai mentalizar tudo de bom que a gente tem de dentro de nós, para que possa chegar às pessoas que se encontram mais desesperadas, as pessoas que se encontram doentes, as pessoas que se encontram perdidas, que possam chegar a todos os lares, a todas as pessoas que são responsáveis pela vida das pessoas desse mundo, que elas possam entender que esse planeta precisa de paz, harmonia, amor, respeito e muita ajuda. Muita ajuda, não importando a quem quer que seja. Vamos imaginar uma luz entrando na nossa casa, iluminando cada cômodo, cada canto da nossa casa, os animais que ali moram, as pessoas que ali moram, que possa harmonizar o ambiente, que a nossa casa não seja só uma casa, seja um lar, onde nós possamos chegar, nos descansarmos, reabastecermos as nossas forças para vivermos o dia a dia que nós temos para viver. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.